Olá, pessoal! A partir desse vídeo, iremos trabalhar algumas condições das posições relativas de duas retas, trabalhando especificamente com retas concorrentes. O primeiro caso que nós vamos ter é quando as duas projeções são concorrentes e as projeções do ponto de interseção estão na mesma linha de chamada. Então, nós temos reta objeto R, reta objeto S. Elas estão concorrentes, uma em relação à outra, já que estão se interceptando aqui no ponto I. Então, as projeções são concorrentes. Isso quer dizer que tanto a projeção no plano horizontal como as projeções no plano vertical destas retas irão também ser concorrentes. Mas, para verificar de fato que elas são concorrentes, nós temos que observar se as projeções do ponto I, que é o ponto de interseção, nesse caso, também irão estar exatamente na interseção das projeções e na mesma linha de chamada. Então, nesse caso, nós temos duas retas quaisquer concorrentes. Segundo caso é quando trabalhamos com retas particulares. Então, as duas projeções de mesmo nome vão ser concorrentes e as outras duas são coincidentes ou se confundem. Então, nós temos reta objeto R e S, estão no mesmo plano e vamos verificar se essas retas são concorrentes. Então, primeiro, duas projeções de mesmo nome, ou seja, projeção vertical e projeção vertical, são concorrentes, tem um ponto de interseção, e as outras duas projeções, nesse caso horizontais, estão coincidindo no mesmo local. Quando nós projetamos essas retas no plano vertical, as projeções verticais ficam concorrentes e no plano horizontal elas irão coincidir, porque estão com o mesmo afastamento constante, já que a característica nesse caso das retas frontais é afastamento constante, como vimos anteriormente nos vídeos anteriores de retas particulares. Em épora, as projeções do ponto I irão ficar na mesma linha de chamada, exatamente situado nas projeções de respectivo nome. Projeção vertical de I, na interseção das projeções verticais das retas, projeção horizontal de I, nas projeções horizontais das retas representadas. Nesse caso, é a mesma condição, o caso 2, só que agora com duas retas horizontais. Então, as projeções verticais de R e S estão coincidindo e no plano horizontal agora é que elas são concorrentes. São duas retas horizontais coplanares concorrentes, O ponto I também existe e está correspondendo à projeção de mesmo nome. Se as cotas, fossem diferentes, ou seja, uma estivesse mais abaixo do que a outra, elas seriam reversas. O terceiro caso é quando nós temos retas diferentes, porém com a característica semelhante. Então, aqui nós temos a reta frontal, que é uma reta que apresenta afastamento constante, e uma reta vertical, que apresenta afastamento e abscissa constantes. Então, para essa condição, para que a gente verifique se são concorrentes, nós vamos verificar o seguinte, que duas projeções de mesmo nome são concorrentes e uma das projeções de uma das retas vai se reduzir a um ponto, que é o caso, nesse caso aqui da reta vertical, como vimos anteriormente já, e esse ponto que representa essa projeção irá estar situado na projeção de mesmo nome da outra reta. Então, temos aqui reta S, que é uma reta vertical, e reta R, que é a reta frontal. Quando nós projetamos no plano vertical de projeção, R e S são concorrentes. Então, duas projeções de mesmo nome são concorrentes. Quando nós projetamos no plano horizontal, a projeção de R, no caso aqui, transforma-se em uma linha, em uma reta, mas a projeção de S no plano horizontal se reduz a um ponto, porque é uma reta vertical.
Mas essa projeção que se reduz a um ponto está situada exatamente aqui por onde passa a projeção de R. Então, nesse caso, nós vamos sim ter o ponto de interseção I, e elas são duas retas, no caso uma frontal e outra vertical, concorrentes. Se os afastamentos fossem diferentes, elas seriam retas reversas. Mesma condição vista anteriormente, só que agora com uma reta horizontal, que tem cota constante, e uma reta de topo, que tem cota e abscissa constante. Então, a gente projeta no plano vertical a projeção, nesse caso, da reta R, que é uma reta de topo, se reduz a um ponto, mas está situada exatamente na projeção de mesmo nome, que é a projeção vertical da reta S. Já no plano horizontal, elas vão se interceptar. Então, duas retas, uma horizontal e uma de topo, que são coplanares concorrentes. Se as cotas fossem diferentes, elas seriam reversas. Então, pessoal, no próximo vídeo iremos falar de mais condições de posições relativas de duas retas, e qualquer sugestão, qualquer dúvida, podem ser expostas abaixo nos comentários.